O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus, e ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: "O que Moisés vos ordenou?" Os fariseus responderam: "Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la." Jesus então disse: "Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe." Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: "Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queiram sentar-se uns instantes, por favor. O profeta e salmista assim compôs a salmódia, dizendo que a palavra de Deus é afiada como uma espada de dois gumes. E esta espada pontiaguda afiada, sentimos com objetividade transpassar este mundo relativista do dia de hoje através do Evangelho. As palavras do Evangelho. Nosso Senhor nunca ensinou a ambiguidade. E Nosso Senhor deixa bem claro o que é certo e o que é errado, o que é pecado e o que é virtude. E hoje o Evangelho, esse capítulo 10º de São Marcos, nos deixa bem claro a doutrina, o ensinamento de Nosso Senhor Jesus Cristo acerca da indissolubilidade do matrimônio. O matrimônio monogâmico indissolúvel. E Nosso Senhor vai dizer aqui: portanto, que Deus uniu, o homem não separe. Que é o homem para ter critérios mais sábios, melhores do que Deus? O homem não é nada. O homem se assemelha a um pó. E diante da grandeza de Deus, da sabedoria de Deus, quem somos nós? Ou a expressão latina, quis sustenebit, quem se mantém de pé diante de Deus? Nós não podemos nada e não somos nada. E por isso que nós vemos aqui esta espada branindo contra tanto relativismo e tanta ambiguidade que traça o mundo moderno. E queira Deus que não pervada os nossos lares e também que esse mau odor do relativismo não tome conta do templo sagrado. E por isso mesmo que nós temos a festa de Auxilium Christianorum, a auxiliadora dos cristãos, Nossa Senhora, porque Nossa Senhora também é este elo indissolúvel conosco, com cada filho, com cada filha. E Nossa Senhora que, assim como o matrimônio é indissolúvel, existe uma corrente espiritual
muito forte, muito sólida, que nos une e que nos faz inseparáveis dela, desde que a pessoa não rompa. Porque Nossa Senhora não rompe com ninguém. E assim também eu não posso romper com ela, porque a partir do momento que eu rompo com ela, tudo acabado. E por que a igreja instituiu a festa de Nossa Senhora Auxiliadora dos cristãos? Veremos depois em que momento esta festa foi instituída. Mas, sobretudo, ela foi instituída com o primeiro objetivo de comemorar algumas vitórias na história da Igreja Católica. E o segundo aspecto é aumentar a nossa confiança em Nossa Senhora. Nós devemos ter confiança em Nossa Senhora e devemos crescer nessa confiança. Não posso achar que eu cheguei num auge, porque os santos, os mariologistas, são unânimes em afirmar: de Maria nunca mansates. De Maria nós nunca nos cansamos de falar a respeito dela. Nossa Senhora, já no início da igreja, os gregos e também no Egito, os coptas rezavam a Nossa Senhora e usavam a expressão grega boeteia. É a expressão que eles se dirigiam a Nossa Senhora, que significava aquela que traz o auxílio vindo do céu. Essa é Nossa Senhora. Depois também nós vemos aqui, de forma cronológica, uma grande conquista para a Igreja Católica. No século XVI, em 1572, no Golfo de Lepanto, a Batalha dos Católicos, que venceram graças às orações de São Pio V, graças ao Rosário, graças à intercessão e o auxílio de Nossa Senhora. Por isso, Nossa Senhora Auxiliadora dos cristãos. E São Pio V recebeu uma graça toda especial, que ao criar esta invocação, inseriu esta vocação na ladainha lauretana. Daí que nasce a expressão Auxilium Christianorum, do latim, que significa auxílio dos cristãos. Agora vamos saltar e vamos já para o século XIX, São João Bosco. São João Bosco foi um grande devoto de Nossa Senhora Auxiliadora dos cristãos. E são inúmeros os fatos da vida dele e a ligação dele com Nossa Senhora Auxílio dos cristãos. Por exemplo, Nossa Senhora dos Auxílio dos cristãos, existe uma imagem muito bonita de Nossa Senhora, que foi a imagem que fez São João Bosco exclamar. Porque Nossa Senhora aparecia para ele desde os 9 anos, em sonho. E quando montaram a igreja espetacular, lindíssima, dos salesianos em Paris, colocaram uma imagem de Nossa Auxiliadora. Quando São João Bosco viu, ele exclamou: nossa, é ela. Então ele teve um encontro com aquela senhora que aparecia para ele desde a infância, auxílio dos cristãos. E uma vez, São João Bosco sempre foi o endividado, né? Sempre passou por dificuldades financeiras. E ele uma vez estava devendo 4.000 liras. Estava devendo muita coisa. E ele pega os jovens do oratório e manda eles para pedir doações na rua. Vão lá que a gente tem que pagar o sujeito. Nós estamos vendo 4.000 liras. É muito dinheiro. Então consigam. E eu vou estar aqui rezando. E bateram, e voltaram no fim do dia com a língua lá embaixo. Tinham conseguido 1.000 liras, faltavam 3.000. São João Bosco, não é possível que Nossa Senhora não vai nos atender. Deixa comigo agora, eu vou rezar a Nossa Senhora vai dar um jeito. E ele sai desesperado, aflito, melhor dizendo, pelas ruas de Turim. E ele encontra um homem que diz: Senhor, padre, o meu patrão está muito mal, está muito doente. Ele está em coma há alguns anos, ele só consegue falar. E São João Bosco diz: pois é, senhor, qualquer dia eu vou lá visitá-lo, mas agora eu estou precisando de alguém que me ajude financeiramente, que eu estou precisando de 3.000 liras para essa noite ainda. Aí o empregado diz: o meu patrão é muito rico. E de repente, você pode pedir para ele também a doação. Vai lá dar uma bênção. São João Bosco foi. Chegou para um homem e disse: Senhor, eu vou dar a bênção para o senhor, mas antes da bênção eu estou aflito. Eu preciso de 3.000 liras.
Se o Senhor pudesse me dar esse auxílio. E um homem muito bondoso disse, claro que sim. Então, qualquer dia desses, eu vou pedir para alguém no banco e sacar para o Senhor essa doação. O Senhor Bosco disse, negativo. Eu preciso para hoje esse auxílio. E enquanto ele falava, ele rezava interiormente a Nossa Senhora. Maria Auxiliadora, ajudai-me. Maria Auxiliadora, ajudai-me. E rezava, não é? E o homem disse, mas o senhor não está vendo que eu estou aqui há anos nessa cama, vivendo quase de forma vegetativa? Eu não ando, eu não falo, eu não mexo os braços, eu não consigo movimentar nada. São João Bosco diz para ele, então hoje o senhor vai andar. E São João Bosco senta ele na cama, coloca um terninho no homem, não é como anda. São João Bosco vai com ele no banco, e ele consegue dar a doação para São João Bosco, né? E no fim, a família impressionada com o milagre que São João Bosco fez. Nenhum médico na Itália conseguiu resolver o problema dele, e o homem impressionado. E São João Bosco saiu com essa, né? O senhor deu um pouco de dinheiro do banco à Nossa Senhora, e Nossa Senhora lhe fez sair da cama. E assim foi um dos milagres de São João Bosco, e a relação dele com Maria Auxiliadora. E para nós compreendermos esta festa no dia de hoje, nós temos que voltar um pouquinho antes de São João Bosco, no século XVIII, na Revolução Francesa. Um pouco depois da Revolução Francesa, algum tempo depois da Revolução Francesa, uns anos depois, Napoleão, ele tinha muito ódio do Papa, não é? E ele odiava muito Bonifácio VII, que era o Papa da época dele, porque ele tinha um irmão, e este irmão, que era o Jerônimo Bonaparte, ele casou-se, entre aspas, não é? O evangelho de hoje aqui, mas de forma ilícita, porque ele contraiu um matrimônio com uma norte-americana protestante. E o Papa disse, é errado o teu casamento, não foi casamento, você está vivendo no adultério. E a partir daí a animosidade de Napoleão foi só crescendo para com o Papa. Chegou um momento em que Napoleão chega e diz, eu vou revogar aquela lei que foi dada por Carlos Magno, de que uma boa parte do território da Itália pertencesse ao Papa. A partir de agora pertence a mim, porque eu sou o imperador da Itália. E aí nesse momento, o Papa, diante desta ordem arbitrária de Napoleão, naquele momento edita uma excomunhão contra Napoleão e fixa na porta da catedral de São Pedro. E Napoleão naquela mesma noite fica tão furioso, que manda um dos generais dele, não é? Etienne Garret, é o nome deste general, que chega diante do Papa e diz, eu peço desculpas para o senhor, mas apenas eu estou cumprindo ordens. E o senhor está preso. E prende o Papa. Por ordem desse tirano, esse monstro que foi Napoleão, prendeu o Papa juntamente com um cardeal, que era um cardeal muito bom também, na época Bartolomeu Pacca, era o nome desse cardeal. E ambos foram presos. E a prisão deles era uma prisão ambulante, porque era uma carroça. E eles foram levados de Roma até Paris. Imagina a vergonha que o Papa passou por ser preso por um sujeito pífio como Napoleão, um usurpador do trono. Só que ele já tinha idade e o Papa já estava assim, Pio VII já estava muito avançado em idade. E trataram ele como prisioneiro, dando pouca comida, tratando mal a ele, ao ponto que ele chegou em Paris, doente, mal à morte. Só que no mesmo castelo em que Napoleão prendeu o Papa e o cardeal Pacca, algum tempo depois é nesse mesmo castelo que Napoleão está assinando o seu tratado de falência. Porque ele estava assinando uma perca de uma batalha que ele teve, que foi a batalha posterior a Waterloo, que foi a batalha de Leipzig, na Alemanha, que aí foi o fracasso total de Napoleão. E esse Papa, Bonifácio VII, ele tinha rezado muito a Nossa Senhora.
e tinha feito uma promessa para que Nossa Senhora intercedesse por ele e que ele pudesse voltar para Roma. E Nossa Senhora então intercede. E ele volta, depois desse tratado que Napoleão assina o seu fracasso, a Roma. Entra em Roma, a primeira atitude dele qual é? De coroar Nossa Senhora como Maria, auxílio dos cristãos. Então, por isso que esse Papa, no ano de 1816, ele institui a festa que celebramos hoje, de Nossa Senhora, auxílio dos cristãos, que foi instituída por ele graças a esta capitulação de Napoleão e a libertação do Papa e do cardeal Pacca. E nós podemos aplicar para nós também a festa de hoje, o dia de hoje. Uma vez o Dr. Plínio contava, não é? Que ele recebeu, indo os tempos, década de 50, 60, uma carta com uma letra muito feia, muito tremida, de um padre muito bom, que era um padre jesuíta que tinha escrito para ele do Uruguai. E esse padre, ele dava, nesta carta ele dizia para Dr. Plínio o seguinte, ele dizia: os senhores valem o que valem pela devoção que têm a Nossa Senhora. Sejam cada vez mais devotos e não há bem que não lhes acontecerá. Não diminuam jamais, em um grau que seja, essa devoção, porque todo mal poderá vir sobre os senhores. Que conselho acertado. Esse conselho vai como mão na luva para nós também no dia de hoje. Nós valemos o que valemos pela devoção que temos a Nossa Senhora. E nós temos que considerar, porque ao longo da nossa vida, da nossa caminhada, podem aparecer perseguidores vulgares, como Napoleão, ou piores que Napoleão, não é? Mas Nossa Senhora, que é auxílio dos cristãos, ela continua com o mesmo amor, com o mesmo poder de auxílio e de intercessão, desde aquela época e desde todos os tempos até o meu dia, até esse dia que celebramos a festa dela. Então vamos pedir esta graça e saibamos considerar nós, primeiro, que nós estamos unidos a ela por este elo indissolúvel da confiança. E que nós também tenhamos esta certeza de que Nossa Senhora sempre nos auxilia, desde que com fé peçamos e recorremos a ela, como vemos aqui no exemplo de São João Bosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.